Função rádio. Já fez a câmera de função rádio. Alô. Amém. Alô. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Alô. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Assim tá melhor. Será que não é ali na tomada? Amém. Tá bom. Bom, irmão, vamos dar início.
o culto nessa noite aqui na casa de nossa irmã. Aqui no Buriti. Vamos. Alô. Alô. Amém. 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 Aleluia. Amém. Amém. Bom, nós vamos dar início ao culto aqui na casa de nossa irmã Lúcia, aqui em Buriti. Hoje é um dia que nós vamos lembrar a morte do Senhor. Jesus Cristo ali no Calvário por nosso pecado aqui. Ministrar ceia para nossa irmã. Amém. O pastor Raimundo Nonato. Eu não conversei com ele de sair, mas ele estava lá e eu mandei uma mensagem para ele dizendo que estava de saída para cá. Creio que ele está sabendo que nós estamos aqui nesse momento. Eu avisei a ele. Não tenho muito o que comunicar não, né? Acho que nós vamos dar início, vamos orar e vamos adorar o Senhor Jesus. Eu queria saber se o Bernardo não queria fazer a oração. Se não quiser, pode. Antes de tudo, quero dar graças a Deus por essa oportunidade de mais uma vez nós estar aqui na casa de nossa irmã Lourdes, no Buriti dos Lopes. E estamos agradecidos por isso. Isso não é vontade de homem nenhum, mas o Senhor Jesus está no nosso coração e nós estamos aqui nessa comunhão. E para prestar esse trabalho que o nosso Senhor, o nosso Deus, verdadeiro Deus, feito carne, estava na terra, fazendo esse trabalho, ensinando para aqueles que criam nele, que esse mandamento é um dos mandamentos, grande mandamento, e aqueles que creem, como diz a Escritura, seguem isso tudo. Pois aqui estamos para ajudar nossa irmã e orar uns pelos outros. Bondoso Pai Celestial, soberano Deus, aqui estou mais uma vez, na casa de nossa irmã Lourdes, te pedindo, Senhor, que Tu não olhe para nossas fraquezas, Tu não olhe para nossas debilidades, que Tu não permita que nós olhemos para os nossos irmãos e que o Senhor abençoe cada um, perdoando as falhas de cada um de nós e ajudando a nós nesse tempo do fim, acrescentando fé em nossos corações, para que nós possamos, Senhor, estar na Tua presença sempre e que o Senhor possa nos guiar nesta noite, mais uma vez, que o Senhor seja ouvido desta reunião. Pois aqui te peço que o Senhor abençoe o ministro com a Tua palavra, mais uma vez, como tem feito, que o Senhor seja todo mover nesta noite, pois aqui estou te pedindo, Senhor, que Tu abençoe todo o nosso mover, abençoe nossos irmãos que estiverem, esses que vão ouvir essa mensagem desse dia, dessa noite, que o Senhor abençoe a cada um quando ouvir essa mensagem e que receba de bom grado, que o Senhor possa ajudar a cada um nesta jornada, pois aqui estamos, Senhor, te dando graças e te pedindo perdão por tudo e que o Senhor possa nos ajudar, que nenhum inimigo possa estar em nosso meio, para que nós possamos nessa luta, ser vencedor, como sempre somos. Pois aqui estou, Pai, te dando graça por essa vinda, e que o Senhor possa nos ajudar a cada dia, pois aqui estou te pedindo que o Senhor abençoe todo o mover, abençoe os cânticos, louvores, ofertas, abençoe tudo, que o Senhor seja o absoluto nesta noite, aqui na casa do nosso irmão. Pois aqui, Senhor, eu te peço, Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar com alguns hinos. 3 hinos. O primeiro hino é o hino de número 14. O título do hino é Boas Novas. Primeiro hino que vamos adorar.
boas novas. Vamos adorar. O anjo de Deus, não visto por 2000 anos, apareceu, está aqui nos preparando para partir. Oh sim, mostrando visões, revelando quem somos. Podemos caminhar passo a passo para o que contemplamos. Boas novas sendo anunciadas, sei que muito em breve atado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. Fé para crer no impossível, neste novo dia. Antes desse dia ninguém podia me dizer de onde viemos e para onde vamos. Mas pelos olhos do profeta Deus revelou para nós, antes que Deus fosse Deus, até chegarmos ao futuro lá. Boas novas sendo anunciadas, sei que muito em breve atado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. Fé para crer no impossível, neste novo dia. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram as coisas que Deus preparou para quem o amou. Mas neste dia Deus nos mostrou, se creres, nada será impossível para ti. Boas novas sendo anunciadas, sei que muito em breve atado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. Fé para crer no impossível, neste novo dia. Ó norte, restaura meu povo, sei que eles declararão meu louvor. Ó sul, não detenha este povo que tomei para mim. Ó norte, restaura meu povo, sei que eles declararão meu louvor. Ó sul, não os detenha este povo que tomei para mim. Boas novas sendo anunciadas, sei que muito em breve atado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. Fé para crer no impossível, neste novo dia. Amém. Glória Amém, Senhor. Glórias a Deus.
Vamos adorar com o 16. Hino de número 16. A luz deste dia chegou, levanta-te, vem resplandecer, porque agora o tempo acabou, porque agora a luz já chegou. A luz deste dia chegou, levanta-te, vem resplandecer, porque agora o tempo acabou, porque agora a luz já chegou. A verdadeira igreja do Deus vivo está pegando fogo, porque a luz do Evangelho está vivificando em nós. Fomos escolhidos para crermos na santa convocação. O grande imã tem nos atraído pelo poder vivificador. Estamos recebendo o mesmo Espírito do mensageiro. Foi este o grão amadurecido, desta era o primeiro. Fomos escolhidos para sermos semente como este grão. Esse é o dia, esta é a hora, sim daremos luz, está chegando a nossa transformação. Estamos recebendo o mesmo Espírito do mensageiro. Foi este o grão amadurecido, esta era o primeiro. Fomos escolhidos para sermos semente como este grão. Esse é o dia, esta é a hora, sim daremos luz, está chegando a nossa transformação. Está chegando a nossa transformação. Amém. Amém, Senhor. Hino de número 15. Esse nós vamos receber a palavra. Vamos adorar. Com 7 anjos desceu a terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol,
fez soar a sua voz, trazendo mistério e revelando para nós que agora é Ele, cumprindo sua palavra, um povo triunfante que carrega aquela espada em outras dimensões. Muito em breve irão entrar, deixando este mundo e regressando ao seu lar, com 7 anjos desceu à terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol, fez soar a sua voz, trazendo mistério e revelando para nós que agora é Ele, cumprindo sua palavra, um povo triunfante que carrega aquela espada em outras dimensões. Muito em breve irão entrar, deixando este mundo e regressando ao seu lar. Ó noiva eleita, esta é a sua hora. Preparem as lâmpadas, vamos embora. O nosso rei em uma nuvem ele voltou, e o seu nome chamou, e o seu nome chamou. Ó noiva eleita, esta é a sua hora. Preparem as lâmpadas, vamos embora. O nosso rei em uma nuvem ele voltou, e o seu nome chamou, e o meu nome chamou, e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. Amém, Senhor. Amado Senhor Jesus, maravilhoso Pai eterno, isso é a verdade, Pai. O Senhor, que é o nosso Deus, conforme aquilo que Tu prometeu nesse tempo que vivemos, tempo do fim. O Senhor cumpriu toda a Tua palavra, porque o Senhor já desceu e está nessa terra, Pai, redimindo o Teu povo, redimindo a Tua igreja, redimindo a cada dia o Teu corpo, Pai. Assim, amado Deus, o Senhor tenha liberdade em nosso meio nesta noite, aqui na casa de nosso irmão. Possa abençoar os corações de cada irmão, de cada um desses que aqui estão, Pai, para que nós possamos sair daqui abençoados por Ti. E falar também àqueles que estão nos ouvindo nesta noite, que moram ao redor de nossa irmã, e também aqueles que ouviram esta mensagem. Eu nada sou o mais indigno de todos, Pai. Unicamente estou aqui confiando em Ti. Mas Tu deu a promessa aos que creem que não deveria se preocupar com o que falar, porque o Senhor, o grande Espírito Santo, daria as palavras necessárias para ser faladas. Assim, Pai, nessa confiança eu Te peço que o Senhor tome esse vaso indigno de Sua e possa abençoar cada coração, falando aos seus corações. Nós hoje vamos, uma vez mais aqui, lembrar esse sacrifício perfeito que Tu fez ali no Calvário por nossas almas. Assim Te peço essas bênçãos, Pai, confiando em Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, irmão, eu quero ler em 2 lugares a Escritura. A primeira está no Evangelho de João. Deixa eu ver aqui o capítulo, creio que é capítulo 1.
Agora vamos ler aqui algumas escrituras, alguns versículos. Nós vamos ler a partir do versículo 23 em diante. Do capítulo? Capítulo 1 de João, versículo 22. Vamos começar. Capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 22 em diante. Vamos ler aqui alguns versículos. Para daqui tirar um pensamento, para expressar algumas palavras para os irmãos, mas a partir do versículo 22, capítulo 1 do Evangelho de João, está escrito assim. Está falando de João Batista. Disseram-lhe, pois, quem és para que demos respostas àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batiza, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhe, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, no outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu, como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém. Vamos ler mais uma escritura. Apocalipse capítulo 10. Versículo 1 em diante, do capítulo 10 de Apocalipse. Está escrito assim. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevam. E o anjo que vi está sobre o mar, e sobre a terra levantou a mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, e o que nela há, e a terra, e o que nela há, e o mar, e o que nela há, que não haveria mais demora.
Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém. Amado Senhor Jesus, esta é tua palavra. Senhor, verifica ela em nossos corações pelo teu Espírito Santo, porque assim te pedimos, Pai, para a tua glória. Amém. Podeis assentar. Vou ser rápido para nós ir passeio. Então aí está as duas escrituras. João Batista é o anjo do capítulo 4 de Malaquias, mas do capítulo 3. Ele é aquele anjo lá. Do capítulo 3 de Malaquias. João testificou para aqueles que foram lá saber quem ele era, que era dos fariseus, deixou claro para eles. Ele disse que não era o Cristo e nem era Elias. Ele era a voz que clamava no deserto. Foi assim que ele respondeu para eles. E eles não entendiam porque com que autoridade ele estava batizando, já que ele não era Cristo nem era Elias, nem era um profeta. Mas ele disse que ali quando ele deu essa resposta a eles, logo depois, no outro dia na manhã, creio que é assim, ele olhou, Jesus vinha vindo a ele, ali onde ele estava, no Jordão. E ele olhando, ele disse claramente: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele deixou claro, ele disse que não conhecia, mas aquele que tinha enviado a ele para batizar, lá no Jordão, disse a ele que aquele que ele visse o Espírito Santo pousar como uma pomba, aquele era o Messias, ou o Salvador, ou aquele que tirava o pecado do mundo. Então ele deu testemunho disso ali, ele viu, conheceu e apresentou a igreja. Apresentou o povo que cria. Ele não apresentou para os fariseus, ele apresentou para a igreja. Amém. Para os que criam. E logo depois, a Bíblia diz ali para frente, nesse mesmo capítulo 1 de João, que André e outro discípulo, dois discípulos, um era André e outro discípulo, seguiram o Senhor, porque queria saber onde ele morava. André era irmão de Pedro, e daí começou o ministério de Jesus na terra, o Filho do Homem, conforme aquilo que estava anunciado por Isaías e todos os profetas, estava profetizado. Então João Batista, o Elias, que estava prometido a vir, ali em Mateus 9, Mateus 11, Mateus 17, também está escrito isso. Ali estava cumprida a escritura, porque a escritura diz que Elias tinha que vir primeiro. Ali. E esse Elias era João Batista, o ministério de Elias sobre ele. Então, irmão, ali João apresentou porque ele viu, ele tinha falado com ele. Essas coisas que eu estou falando é exatamente o que aconteceu nesse tempo que estamos vivendo. Apocalipse 10 está escrito. O anjo forte desceu à terra, envolvido em uma nuvem, com um arco-íris sobre sua cabeça e um livro aberto. O anjo forte é Cristo. Quem foi que tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono? Diz que foi o Cordeiro. E quem é o Cordeiro? O mesmo Jesus Cristo. Glórias a Deus, amém. Então ali diz claramente que ele desceu com o livro aberto, o livro revelado, revelou tudo. Então não tem como duvidar que Jesus fez essa obra na terra, se revelou aqui na terra, nesse tempo que vivemos nessa era, e está fazendo a obra na terra. Amém. Agora ele não está fazendo a obra mais através de um homem profeta.
Não, é Ele mesmo fazendo a obra através de seu corpo, que é a sua igreja, seu povo na terra. Então não tem como duvidar isso, porque é a Escritura que diz. Nós sabemos que em 1963 está aí a vindicação de quando os anjos formaram, os 7 anjos das 7 eras da igreja, formaram aquela pirâmide, e aí, de repente, aquela pirâmide, que ele formou, aí uma peruca desceu ali, uma nuvem, fez uma peruca branca na cabeça dos anjos. Isso na forma do rosto do Senhor Jesus. Ali era vindicando que era Ele que estava na terra. Através de todas as eras da igreja, desde Éfeso, ou desde a igreja primitiva até essa data que estamos vendo. Mas ali da era da igreja, de Éfeso para cá, ele veio se revelando, porque a seu povo a cada dia chegou um ponto que a escuridão tomou conta de tudo, mas nessa era que estamos vivendo, ele prometeu se dar a conhecer e se revelar por completo. Amém. E para ele fazer isso, ele tinha que descer e fazer a obra como ele prometeu em Mateus capítulo 17, né? Como filho do homem, como ele fez quando ele estava lá em seus dias de carne. Amém. Então foi isso que ele fez. E muita gente não conhece e nem conhecerá, porque isso é para uma semente. Amém. Uma semente que estava predestinada e eleita e que estava na sua mente santa antes da fundação do mundo. Somente essa semente reconhece. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, um pouquinho. Olha, irmão, João Batista apresentou o Cordeiro, apresentou o Senhor Jesus, o Filho do Homem, começou sua obra na terra. E chegou a uma condições que era muita gente, era uma igreja muito grande que seguia o Senhor Jesus. Era uma igreja grande. Só discípulo, pregador que ele tinha chamado, ele mesmo chamou, escolheu no ministério dele, do Filho do Homem. Isso sem falar nos outros ministérios que tinham particular, que não tinha nada a ver com Jesus. Só no ministério de Jesus tinha 70 pregadores. 70 discípulos, pregadores. Isso sem falar nos apóstolos, que era 12. E quando ele aplicou a palavra e disse claramente o que era, como era, o que eles tinham que fazer, rejeitaram. E ele disse uma coisa muito simples. Porque nós sabemos que na caminhada do povo do Egito, que é um tipo perfeito, aquele povo que foi tirado por Moisés, quando faltava comida, eles começavam a murmurar, e Deus descia maná do céu para eles comer. Maná. Deus mandava maná do céu e eles comeram. E quando ele chegou, você vê o que acontece. Quando ele chegou ali no seu ministério, no capítulo 6 do Evangelho de João, creio que foi isso, ele deixou claro quando ele disse: aquele que não comer minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Foi aí onde se escandalizaram todos. Porque eles estavam tudo natural, olhando para o corpo de carne. E ele estava falando que é o seu corpo. Que corpo era esse? O corpo palavra. Amém. Porque Jesus era a palavra manifestada em carne. Então, eles tinham que se alimentar da palavra que ele estava dando. Era isso que eles tinham que comer. Amém. Para que eles pudessem receber a revelação. Ou receber o Espírito Santo, eles tinham que comer aquela palavra. Comer quer dizer o quê? Se alimentar, crer, viver, obedecer. Amém. Aquilo que ele estava dizendo. Amém. Né? Eles não poderam entender nada disso e foram embora. E João apresentou claramente quem ele era. Então, nesse tempo que vivemos, não foi diferente, não. Ele desceu também.
Ele desceu essa terra em 1946, em 1933, ele apareceu lá no Rio Ohio, quando o profeta estava batizando a 17ª pessoa. Isso quer dizer Apocalipse 10:7. Na forma da coluna de fogo. Por quê? Porque a era treva pura. Então ele teve que descer na forma da coluna de fogo. Porque a Bíblia diz que quando ele tirou o povo do Egito, de noite era a coluna de fogo que guiava o povo, mas de dia era nuvem. Então por que ele apareceu lá no Rio Ohio na forma da coluna de fogo? Porque era treva. Isso no sentido espiritual, estou falando. O mundo, o pecado tinha tomado conta do mundo, a treva, a escuridão do pecado, tudo enquanto era ruim, de tal maneira que ele tinha que fazer a obra assim, nessa era de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, você vai ver o que está dizendo lá. Ela é cega, nua, miserável e pobre. Então, o que sucede? Em 1946, aí o anjo do Senhor, que é o grande Espírito Santo, Deus eterno, desceu, veio ao profeta e diz: assim como eu enviei João Batista para precursar minha primeira vinda, eu te enviarei para precursar minha segunda vinda. Isso ele falando para o profeta Daniel, no irmão Branham. E a partir daquele dia em diante, ele desceu, tomou aquele corpo chamado William Branham e fez a obra na terra. E começou a se revelar na terra. E muita gente seguia esse Deus através do profeta da era. Muita gente. Era o mundo inteiro quase, irmão. Porque eles conseguiram ver a manifestação de Deus poderosamente na vida daquele homem, como eles viram através de Jesus, do Filho de Deus. Mas chegou um tempo, eu creio que foi em 63, não lembro o mês, mas creio que foi isso, 63, 62, era chegado o tempo que o profeta de Deus se dar a conhecer, se revelar por completo. Era chegado o momento, vamos dizer assim, da separação. E somente aqueles que criam verdadeiramente poderiam permanecer. Então ele pregou uma mensagem onde ele disse: eu acuso esses ministros de crucificar Jesus Cristo outra vez. Glórias a Deus. Amém. Agora, quando ele disse isso, é porque eles tinham deixado ele. Quando ele aplicou a palavra, a doutrina, para o povo rejeitaram como Jesus fez, como foi no tempo de Jesus. Ah, esse homem aí, isso aí não quer saber dele mais não. Crucificar Jesus Cristo novamente, como é que crucifica Jesus Cristo novamente? Crucifica na palavra, dizendo que ela não é verdade, não viver na palavra. É isso que é crucificar Jesus Cristo. Ele é a palavra. Glórias a Deus. Não tem como escapar disso. Então ele colocou, ele disse isso, então eles deixaram ele ficou bem só, então os selos foram revelados. Tudo que estava oculto foi revelado, porque era Deus naquele homem. E o profeta diz claramente, quando ele apresentou ele apresentou do mesmo jeito que João Batista disse, está na mensagem A Brecha, onde ele disse claramente, ele disse, do mesmo jeito que aconteceu com João Batista, é nessa era. Do mesmo jeito que aconteceu na primeira vinda, aconteceu a segunda vinda na terra, dessa maneira que está lá, escrito lá. Tanto estava o profeta na terra, como estava o Senhor. Quando João Batista apresentou, tanto estava João Batista, o profeta, como estava o Senhor. Do mesmo jeito foi agora. Ele disse assim, esse aí é ele. Aí está a barba, a boca, o cabelo, tudo isso aí é ele. Na mensagem Nascer do Sol e na mensagem Atração sobre a Montanha, ele diz, esse aí é Jesus. Olhando para aquele circo
branco que foi formado ali através dos anjos, dos 7 anjos da igreja. Ele desceu assim para vindicar que a mensagem é a verdade. É o que está na mensagem. Ele desceu na forma da pomba sobre Jesus para quê? Para vindicar que ele era a verdade, que ele era o Messias. Ele desceu daquela maneira também para vindicar que era ele na terra fazendo a obra através daquele corpo chamado William Branham. Do mesmo jeito que era ele naquele corpo chamado, fazendo a obra através de Jesus. Agora, é isso que eu estou falando para vocês, é para um povo espiritual. Porque isso é espiritual. Aquele corpo que subiu depois da morte e ressurreição, ele está até hoje lá, no propiciatório. Está lá. Ele desceu nessa terra sobrenatural. Ele desceu no dia de Jesus, como foi que ele desceu? Sobrenatural, e entrou naquele corpo chamado Jesus, o Filho de Deus. Ou não foi? Na forma da pomba. Do mesmo jeito que ele fez a obra nessa terra. Ele desceu sobrenatural, entrou naquele corpo chamado William Branham e fez a obra na terra como Filho do Homem para cumprir Lucas 17:30. Amém. Exatamente isso. Não tem nada errado nisso, a Bíblia é clara. E aqui diz que ele desceu com o livro aberto. Que livro? A Bíblia Sagrada. O livro que ele desceu aberto é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é revelada. Então, se as pessoas conseguirem ver e crer na palavra, vão conseguir ver isso. Porque é a Bíblia que diz. Amém. Ele diz que restauraria no tempo do fim. Ele viria e restauraria a fé dos filhos e levava, restauraria a fé dos pais e trazia a fé dos seus filhos. Amém. João Batista, quando ele veio, ele restaurou a fé dos pais, a fé do filho, que era Jesus. Nessa era que vivemos, ele prometeu restaurar a fé dos filhos, levar a mesma fé dos pais de volta, que é aquela mesma fé que os apóstolos receberam. Qual foi a fé dos apóstolos? A fé dos apóstolos era a fé de Jesus Cristo, era o ensinamento de Jesus Cristo. Então é a mesma coisa nessa terra agora. Se nós alcançar a fé dos apóstolos, nós vamos alcançar qual fé? A mesma fé que eles receberam, que é a fé de Jesus Cristo, que é o mesmo ensinamento. Porque é a Bíblia, não pode sair. Irmão, só tem um ensinamento verdadeiro. É o ensinamento que ensina a Bíblia de ponta a ponta. Ela é a única verdade que tem, não pode tirar e nem pode acrescentar. Amém. Isso que eu estou falando para vocês é o que está escrito aqui. Eu tenho uma mensagem aqui que eu trouxe, até pensei que ler uns parágrafos, mas eu não vou ler. Deixa quieto. Mas está aqui. O título dela é A Mensagem à Igreja de Laodiceia. É o título dessa mensagem. Então, é dessa maneira. É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 3 que ele está fora batendo. Mas como é? Não tem um lugar na Bíblia, irmão, e nenhuma era que diga que Jesus está fora batendo. A única escritura que tem na Bíblia dizendo que Jesus está fora batendo na porta para entrar é no capítulo 3 de Apocalipse, onde fala da era de Laodiceia, que é essa era que nós vivemos. Amém. Que é a 7ª era. Por que ele está fora batendo? Porque ele veio, vou repetir, tomou seu vaso e as igrejas, todas as igrejas rejeitaram. Aí ele ficou fora, sem poder entrar. Por quê? Porque as igrejas têm seus deuses, seus mestres, não precisa de Jesus. Verdade. Ele é a palavra. Amém. E as igrejas têm seus dogmas, né? Suas interpretações. E quando faz isso, ele se afastou, tem que ser jogado para fora. Rejeitar a mensagem é Cristo o Senhor. Glória a Deus, obrigado, Senhor. A mensagem de Elias nessa era, conforme está prometido, é o Senhor, não é outra. Rejeitaram, por isso que ele está fora batendo nessa era. Aí o que acontece? Fecharam, ele não pode entrar, aí ele está batendo na porta dos corações daqueles que estão aí fora. Aquele que abre seu coração, ele toma. Amém, amém. Mas as igrejas jogaram para fora e receberam o ensinamento de Balaão, para ser mais certo, mais claro, né? Os dos fariseus, vamos dizer assim. Que é isso que é. Porque naquele tempo os fariseus rejeitaram. Mas não diz que ele foi jogado para fora. Mas nessa era diz que ele foi botado para fora.
E quem é ele? Vou repetir, a mensagem. Amém. Conforme está escrito que ele prometeu fazer, ele diz que desceu o anjo forte com o livro aberto. Tomou o livro no capítulo 5 de Apocalipse, daí que ele estava sentado, e no capítulo 10 ele desceu com o livro aberto, o livro revelado. Mas eu vou repetir, isso tem que receber o sobrenatural para Amém. ver a Bíblia, Amém. porque se não receber, nunca vai ver, porque a letra mata, porque vivifica é o Espírito Santo. Glórias a Deus. Amém. E o Espírito Santo é a palavra dessa hora. Amém. Do mesmo jeito que aconteceu lá, tem acontecido nessa era. Lá eles não conseguiram ver o Messias. Aqui também eles não conseguiram ver o Filho do Homem manifestado em carne. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Isso para mim é tão Aleluia. claro que é como que eu estou olhando para vocês. Amém. Pela Bíblia que eu estou falando. Então eu queria falar isso para vocês, Amém. nesta noite aqui na casa de nossa irmã. Então nós vamos encerrar. Que Deus abençoe os corações de minhas irmãs, de meus irmãos. Nós vamos consagrar, orar, consagrar o pão e o vinho, né? Para que seja cumprido o mandamento Vamos ler do Senhor. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, aqui está esse pão, Pai, é um símbolo do teu corpo que foi partido por nós ali no Calvário. Nós consagramos e purificamos esse pão para cumprir teu mandamento. Aqui nesta noite, na casa de nossa irmã, te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a santificação e a consagração desse pão. Assim também te apresentamos, Pai, esse vinho como um símbolo do teu sangue que foi derramado ali pelos nossos pecados. Consagramos e purificamos eles e tiramos deles toda a impureza. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para que seja cumprida a tua palavra em nossas vidas, nesta noite aqui na casa de nossa irmã, porque te pedimos para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amado Senhor, abençoa essas irmãs que vai iniciar nesta noite. Que o Senhor não olhe as falhas, as debilidades delas, que o Senhor possa olhar para este sangue do Cordeiro de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado no Calvário. E o Senhor os perdoe, Pai. Que esse mandamento que é cumprido hoje seja uma bênção para elas e para todos nós, Pai. Porque através desse poder da ceia, nós cremos que haverá cura, libertação e fé e salvação. Assim abençoa, Pai, minhas irmãs, e abençoa todos nós, assim que peço as bênçãos por todos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, eu vou ler a escritura hoje. 1 Coríntios 11. Senão eu esqueço. Da outra vez que eu vim, eu não li a escritura. Mas hoje nós vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 11, irmãos. Versículo 23. Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo 23, está escrito assim: porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, a morte até que venha. Portanto, qualquer que come este pão ou bebe este cálice, o Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. João, o Evangelho, capítulo 13.
Vamos ler a partir do versículo 10. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendei o que vos tenho feito. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém. Amado Senhor, esta é a tua palavra. Que o Senhor abençoe ela em nossos corações e que o Senhor abençoe essas irmãs, Pai, nesse momento, que vão cumprir esse mandamento conforme aquele que tu ordenaste. Porque assim, Pai, agradecido a Ti por tudo que tem feito em nossas vidas, eu te peço por essas irmãs, entrego elas em tuas mãos, te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. As duas irmãs que vai ser, não sei qual é. Pode se aproximar daqui. Está.
Vocês procuram usando aí o hino de número 112. Vamos adorar com esse hino. Graças a Deus, Deus nos concedeu mais essa graça de poder cumprir com o seu mandamento aqui na casa de nossa irmã esta noite. Então vamos adorar com o 112. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele me amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos a
Que maravilhas de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, te agradecemos, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Entrego esta família, nossa irmã, e seus familiares, todos os seus familiares a Ti, Pai, nesta noite. O Senhor abençoe nossa irmã cada dia. Possa dar a ela aquilo que ela tem te clamado a cada dia, porque essa foi a promessa que Tu deste ao Senhor. Tudo que pediu, Pai, em Teu nome crendo receberá. Então, amado Deus, nós estamos seguros pela fé que o Senhor abençoará a nossa irmã conforme aquilo que ela tem te clamado a cada dia, Pai. Assim abençoa ela, ajuda ela a cada dia nessa fé e fortifica no Teu poder. Assim, Pai, abençoa cada um desses irmãos que aqui estão, cada um de nós que viemos, que o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares em segurança, nos dá uma boa noite de paz a nós e também a irmã. E te pedimos por todo o povo que mora ao redor de nosso irmão, seus vizinhos. Senhor, abençoe as suas almas, Pai. Senhor, tenha misericórdia de cada uma delas, porque somente o Senhor tem esse poder de abençoá-lo conforme aquilo que eles necessitam. Nós nada somos e nem nada podemos, unicamente crendo em Ti, te pedimos a Tua misericórdia para todos, porque te pedimos estas bênçãos por todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos, uma boa noite para todos. Deus abençoe, Manu. Apareceu outro gato, é dois, é esse aí e esse gato dele. Era quatro, quando eu cheguei, aí quando eu cheguei da Tereza, não tinha que sumir a gata com o gato.